Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 3, Josué capítulo 3. Amém. Ver se eu consigo espelhar aqui. Oi? Amém. Então, Josué, capítulo 3, eu já espelhei já, tá tudo bem aí, estão vendo? Legal? Então, amém. Vamos ler. A partir do verso 1. Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens, dizendo ao povo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca, não se aproximem dela. Dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Obrigado a Deus por esta palavra. Fale aos nossos corações. Usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito Santo. Eu te peço, te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Então quero falar nessa noite a seguinte mensagem: atravessando os rios, ou atravesse o rio. Qual é o rio que você precisa atravessar na sua vida? Então nós vemos aqui o momento então que se adentra o livro de Josué, onde acaba o livro de Deuteronômio e começa o livro de Josué, e é justamente o momento que eles vão passar o rio Jordão para entrar na terra prometida, a tão famosa terra prometida, a Abraão, a Isaac, a Jacó, os patriarcas, e ao próprio Moisés, a condução do povo, né? Moisés já tinha ficado e já tinha morrido, e Josué então ele vai estar como sucessor de Moisés. E nesse momento e nós devemos entender que há sempre uma preparação para se alcançar as bênçãos de Deus. Amém? A gente acha, imagina, né, queremos que as coisas aconteçam assim como nós queremos, né, que elas aconteçam como um passe de mágicas, num piscar de olhos, mas as coisas de Deus e as bênçãos de Deus, elas têm processos na nossa vida, processos na tua vida. Até porque você precisa estar preparada para receber. Amém? Algo. É muito interessante, né, que a gente vê muitos casos, e não são poucos casos, de pessoas que ganharam na loteria. É uma grande bênção, né? Para quem joga, entre aspas, né?
eu estou falando assim, no sentido porque as pessoas têm essa imaginação de ser uma grande bênção. Você receber, todos precisamos de dinheiro, né, para sobreviver, para viver, e aí receber algo, né, uma bolada dessas, em que a pessoa ela não vai precisar, ela vai ter mais conforto, digamos assim. Então o sonho de milhões de brasileiros, mas que na prática, isso que eu quero que vocês entendam, que na prática da realidade, quantos e quantos casos de pessoas que receberam determinada quantia, né, ganharam, tiveram a chamada popularmente sorte grande, mas que tiveram fins trágicos. Por quê? Porque não estavam preparados. Talvez não se prepararam para isso, ou não estavam preparados. Mas quando então Deus prepara uma bênção para alguém, para o seu povo, para você, Ele prepara você também para a bênção. Amém? Você precisa estar preparado, senão você não desfruta disso. Vai ser, na verdade, algo que você pensa que vai ser uma bênção, se torna uma maldição. Né? E aí o exemplo da loteria. Quantas pessoas foram, infelizmente, né, ou mortas, ou sequestradas, ou se perderam aí, e não conseguiram, não puderam desfrutar daquilo. Então, o que Deus prepara e prepara o seu povo é justamente para eles entrarem na terra, mas cientes de que na própria terra, e ele fala aqui nesse texto, haveria lutas também, haveriam disputas por territórios, porque lá existia o Eveu, o Jebuseu, o Girgazeu e etc. E os Zeus mais ali que haveriam na terra. Então, nesta terra, você também disputa. Amém? Só que você com Deus, Deus te dá vitórias. Deus te prepara para a bênção. Amém? Você precisa estar preparado. Não só receber. Eles não iam só receber na terra e chegar lá, olha que terra maravilhosa. Não, Deus já os prepara dizendo, olha, sim, lá, outros povos. E vocês vão conquistar o espaço de vocês. Mas a diferença é que eu estou com vocês. Amém? Porque, embora fosse um povo pequeno, frente a tantos povos, estavam fortalecidos e preparados por Deus para, então, ganharem o seu espaço naquele território. Amém? Então é assim que Deus faz na tua vida, te abençoando, para que você também atravesse os rios que você precisa atravessar e alcançar as bênçãos. Então, mas nesta travessia do rio, é importante alguns aspectos aqui. Eu quero trazer justamente estes pontos sobre essa travessia do rio. Do rio com Deus, com as bênçãos de Deus, com a preparação de Deus na tua vida. Olha só, quero voltar a falar aqui que o povo ele tinha caminhado 40 anos no deserto, tinha saído lá do Egito, com a liderança de Moisés. Então, o próprio Josué estava numa preparação aqui para poder entrar na terra juntamente com o povo, mas o povo estava sendo preparado, e estava sendo preparado para alcançar a terra de bênção, mas que haveriam lutas ali. Amém? Então, na sua vida, você pode alcançar sim as bênçãos que Deus te dá, mas você deve estar preparado e saber que em toda travessia para você alcançar essa bênção, tem marcos necessários que você precisa e deve não se esquecer deles. E aí, o primeiro deles é que você deve seguir a arca. Que negócio é esse, seguir a arca? Verso 3. E deram ordens ao povo, dizendo, quando vocês veem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Amém? O que é o seguir a arca? A arca era um objeto, né, que Deus havia
dito a Moisés como deveria ser feito, e aquela arca seria como se fosse o transporte do próprio Deus. A arca, ele era o símbolo da aliança com Deus no Antigo Testamento, no sentido de que a presença de Deus estaria com o povo. Então, sabe aqueles filmes que da antiguidade, né? Em que há escravos que levam uma determinada tendinha onde está o rei, né? Naquele lugar. Já viram já esses filmes? Então, seria mais ou menos isso. A arca seria aí o trono de Deus. Então, Deus iria à frente do povo na passagem do rio. Você deve entender, então, que você deve seguir a Deus, seguir a arca, seguir a aliança de Deus na tua vida. Amém? E como é a aliança de Deus hoje? Então, existe uma arca e eu devo seguir essa arca. Como é que é? A aliança de Deus hoje, ela está em Cristo Jesus. Amém? Então, você deve seguir esta aliança. A aliança no sangue de Jesus. A aliança que Jesus vai dizer nos evangelhos. Nós estamos chegando próximo à Páscoa, que é em abril, onde nós comemoramos aí o sacrifício de Jesus pela humanidade, o Filho de Deus que vem e se torna homem e vai ser oferecido como sacrifício pelo perdão dos pecados de toda a humanidade diante de Deus. Então, esta aliança que você fez com Cristo, se você ainda não fez, que você venha fazê-lo. Amém? E é essa que você deve seguir. Você não deve perdê-la de vista. Por quê? Você deve ter ela na sua vista. Mas atente-se para as travessias dos rios na tua vida. Você deve estar firme na aliança do Senhor, seguindo a arca, seguindo o evangelho do reino, seguindo Jesus, amém? Que é a nova aliança do Senhor, mas você deve ter reverência para com ele, amém? Deve ter reverência para com essa aliança. Hoje em dia nós vemos tantas coisas, não é verdade? E tanta irreverência por parte daqueles que se dizem seguidores de Cristo Jesus. O Senhor requer reverência, temor daqueles que o seguem. Então é o respeito. Jesus, eu até concordo que muitos falam que Jesus, a gente canta, né? Lindo és, amém? Mas Jesus é lindinho, fofinho, maravilhosinho, assim, parece um bichinho de pelúcia, um animalzinho, como já ouvi pessoas se referindo a Jesus dessa forma. Devemos entender realmente a profundidade e ter reverência pelo Senhor, amém? E é justamente o que Deus fala aqui para o povo, através do povo, através da palavra que ele dá aqui para Josué. Verso 4, contudo, ou seja, sigam a arca, mas contudo deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela, dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca passaram por tal caminho. Então, eles deveriam manter uma distância da arca, porque certa vez, depois dessa passagem, lá no livro de Reis, no livro de Samuel, melhor dizendo, há uma passagem então que Davi vai buscar a arca na casa de Obed, e aí então ele vai sem reverência, num primeiro momento, buscar a arca. E aí, um determinado camarada lá que está
que está carregando a arca, ele encosta e ele toma, ele é fulminado. Ele é morto, ele é eletrocutado, né? Usar. E aí, então, o Davi fala, meu Deus, né? Vamos repensar esse negócio aqui. E aí, quando eles vão buscar a arca de novo com Davi, Davi vai dançando, eles vão, a cada, eu não lembro agora, a cada quantidade de passos que eles dão, eles fazem um sacrifício a Deus. Então, Davi entende que com Deus não é festa, mas não é brincadeira. Assim, não é irreverência. É festa com Deus, mas as festas com Deus devem ter e manter a reverência. Deus fala que mantenham a distância, né? E mantendo a distância com o foco, ou seja, tendo a reverência com o Senhor. Isso é muito interessante porque não vemos a Deus. Vemos? Não. Mas sabemos que Ele é Senhor, que está nos céus, é o Criador dos céus e da terra, e com o seu Espírito Santo Ele habita em nós. Amém? Mas não vemos, então o que vemos é sim a sua aliança que Ele fez conosco. E isso temos que ter visão sobre isso. Mas sempre com reverência ao Senhor. Sempre com temor, porque aí ele vai dizer, né, vocês saberão o caminho pelo qual devam ir. Por quê? Porque Deus vai direcioná-lo, Deus vai direcioná-la através da sua aliança com Ele, amém? Com o foco na aliança com Deus, no reino de Deus em Cristo Jesus, com o foco na sua aliança, né? Na sua arca. E a arca hoje, né, é onde há a presença de Deus, é o próprio Senhor Jesus, né? Vai te guiar na tua vida, pelo caminho no qual você deve ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Então, quando há travessias de rios na tua vida, você não sabe o que vai acontecer. E quando a gente não sabe o que vai acontecer, há um certo temor, né? O desconhecido, para nós, é algo que nos traz certo temor, não é verdade? Queremos ficar com aquilo que nós conhecemos, com aquilo que nós, então, digamos, controlamos, ou podemos, então, controlar, ou é conhecido, mas o desconhecido nos causa um temor. Mas o Senhor vai dizer, não temas, porque eu estou com vocês. É eles que Deus está falando, eu vou pelo caminho, sigam a arca, mas tenham reverência. Entendam isso. E vocês vão passar mesmo por caminhos que vocês nunca antes passaram. Eu estarei guiando vocês. Amém? Guiando vocês para as bênçãos. Amém? Se fala tanto de bênção, né? Mas e o que é a bênção? Quando Deus então promete uma terra que mana leite e mel, é que Ele vai dar então um sustento e um conforto, né? Para que a pessoa viva nessa terra com o mínimo de conforto. Mas Deus, Ele sempre vai além. Aqueles que creem no Senhor sabem disso. Quem entregou a sua vida ao Senhor, a Cristo, sabe que Deus é aquele que vai sempre além, está indo sempre além na sua vida. Amém? Você pode dizer isso? Amém. Sim. Na travessia do rio para as bênçãos que Deus preparou para você, é preciso que você esteja separado para ver as maravilhas. Separado aqui, santificado. E eu estou falando de separado no sentido de santificado. Verso 5. Josué disse ao povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E estou falando separado porque o santificar-se ou o ser santo é ser, essa palavra significa ser separado. Quando você separa alguma coisa, né, é porque aquele algo é especial para você. Amém?
Então você deve ter alguma coisa na sua casa, um livro, por exemplo, que você coloca ele num determinado lugar lá, e esse livro é um livro que para mim é um livro especial. E volta e meia eu estou lendo ele. Então ele é um livro santificado, é um livro separado. Então Josué está falando para o povo aqui, né? Santifiquem-se, né? Estejam separados, e separado aqui, estejam em consonância com aquilo que Deus requer na sua palavra, aquilo que Deus requer na sua lei, amém? E quando você está condizendo com as coisas de Deus, você está separado. Quando há muitos concursos públicos, não é verdade? Então, e há muitos candidatos. O candidato que vai ser separado para determinado cargo, né, é porque ele está condizendo com aquilo que se pede ali. Né? Tudo que se pede, porque há etapas, para dar um exemplo. Então, quando a pessoa está condizendo com as coisas do Senhor, com a palavra de Deus, está condizente, é um candidato de um concurso público, ele precisa conhecer tudo o que vai naquela função. Amém? Assim, o candidato para Deus, né, ele deve estar condizendo com aquilo que Deus requer na sua palavra. Por isso ele é separado. Então, Josué está dizendo isso. Separem-se, santifiquem-se. Então, quando você se separa para a travessia nas rios da tua vida, no qual você vai ter a bênção, você não pode ir de qualquer jeito. Amém? Você precisa estar separado para Deus. Isso todos os dias, porque as bênçãos de Deus estão sendo preparadas todos os dias. Se a gente vê o povo que andou pelo deserto, eles tinham um maná todo dia. Amém? Era a bênção de Deus. Então, o sustento de Deus na tua vida, a cada dia, é uma bênção. Você está vivo, você está viva. É uma bênção de Deus na tua vida. Então, na travessia, você está separado, você vai ver maravilhas. Separado para ver as maravilhas. É isso que Josué fala. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Então santifique-se hoje, o Senhor fará maravilhas amanhã. Amém? Na tua vida. Quando eu digo amanhã, é porque coisas vão acontecer que talvez você espera, mas não espera que aconteça assim, de uma vez, muitas vezes. E Deus faz, Deus surpreende. Amém? Jesus, tá, muito mais surpreende a sua vida. Só lermos os evangelhos, vamos ver que Jesus surpreende a cada dia. Deus surpreende você a cada dia. Então, na travessia dos rios da tua vida, para as bênçãos de Deus, você deve valorizar os pés dos sacerdotes. E algo que a gente não percebe isso, muitas vezes, né, na nossa vida. A gente não percebe no livro de Josué, porque Josué é o grande líder que Deus vai levantar para ali assumir o lugar de Moisés, para dar continuidade, conduzindo o povo, mas há aqui a importância muito grande dos sacerdotes de Deus. Estes sim estavam muito mais próximos a Deus, porque eles mesmos eram aqueles que carregavam a arca. Olha só, o povo estava de longe, tinha que ter reverência. O sacerdote tinha que ter maior reverência ainda. Então, quando eu digo aqui sacerdotes, eu já preguei certa vez que o Novo Testamento vai dizer que nós fomos feitos reino e sacerdotes. Então, todos nós em Cristo Jesus, todo cristão é um sacerdote. Mas, neste caso aqui, e colocando com a luz no livro de Josué, Deus separa alguns, separa sacerdotes, e nos dias de hoje, dentre os cristãos, amém?
para estarem mais próximos de Deus, com uma responsabilidade maior, inclusive. Amém? E aí, só que esses sacerdotes são importantíssimos para o povo, para as lideranças, são importantíssimos na sua vida. Estou dizendo isso para que você recorde quantos sacerdotes, mas sacerdotes íntegros no Senhor. Amém? Sacerdotes que realmente são sacerdotes de Deus. Amém? Então esses são sacerdotes para a bênção do povo. Olha só, você deve valorizar então estes sacerdotes. Amém? Há hoje uma desvalorização muito grande. Muitos pastores que são sacerdotes no Senhor, pastoras, sacerdotisas mesmo, né, cumprindo a ordem do Senhor, né, não inventando coisas aí, porque a gente tem muita invenção, né, mas aqueles que são comprometidos com a palavra do Senhor, com a santificação, com o Evangelho de Jesus, com a aliança realmente na palavra, estes devem ser valorizados, porque, e agora que você imagine, pense, lembre daqueles que contribuíram nessa tua caminhada, amém? Para você atravessar os rios, para você alcançar as bênçãos, amém? Muitos contribuíram na minha vida, muitos pastores, muitos líderes, muitas pessoas que eram consagradas nesse sentido como sacerdotes do Senhor, amém? Você deve valorizar, verso 13 e 17 do capítulo 3. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão. Olha só, eles estavam à beira do Jordão, eles iam passar o Jordão. Quando eles estavam com Moisés, o povo estava com Moisés, lá, não existiam ainda os sacerdotes, porque Deus vai formar essa classe sacerdotal e tudo mais nesses 40 anos no deserto. Ele estava ensinando o povo em como então deveriam adorá-lo. E lá com Moisés pergunta para Deus, e agora, como é que a gente vai atravessar esse mar? E Deus fala, olha, fala para o povo marchar, né? Diga ao povo que marche, estende o teu cajado aí e fala para o povo, vamos seguir em frente. Josué, aqui, ele não faz nada, ele só ordena o que o Senhor ordena para ele, mas quem pisa na beira da água e as águas vão se abrir são os sacerdotes. São aqueles que estão mais próximos de Deus, recebendo de Deus uma mensagem, ou recebendo de Deus algo numa maior proximidade para trazer para o povo, para trazer as condições de bênção para o povo. Amém? Então devemos entender isso, que no plano das coisas de Deus, no plano do povo de Deus, no plano da igreja, né, há uma coletividade e há papéis definidos. Amém? E você deve entender isso. Quantas pessoas que perdem a bênção porque justamente não valorizaram os sacerdotes. Estão aí, muitas vezes, divagando, se perdendo. Como aqueles no deserto, muitos se perderam no caminho por causa disso. Mas você não. Valorize os pés dos sacerdotes. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima e se amontoarão. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão.
Amém? Os sacerdotes com a arca, então, passam e param no meio do Jordão. As águas repartem e o povo vai passar. Então, olha só a importância do sacerdote. De estar firme. Amém? Então, muitas vezes é árduo o trabalho sacerdotal. Esse trabalho no Senhor é muito árduo, né? Tem que estar firme para que os outros atravessem, para que os outros passem, para que alcancem as bênçãos. Amém? Por isso, valorize os sacerdotes. Tá? E eu te desafio aqui, tenho certeza que você já teve muitos, ou já teve alguns, pelo menos um, que foi usado por Deus para você atravessar rios e alcançar bênçãos na tua vida. Amém? Vários sacerdotes. E é assim que Deus faz e continua a levantar. Então valorize. Cuidado com o que o mundo faz. Cuidado com o que o mundo evangélico, né, aí popular, né, populista, muitas vezes faz. Cuidado com o mundo que aí distorce, o mundo evangélico que está no mundo, ou que se associa ao mundo, que distorce as coisas do Senhor ou do Evangelho. O Senhor valoriza os seus sacerdotes. Amém? É claro que você deve distinguir, né, os sacerdotes dos sacerdotes, mas Deus valoriza. No capítulo 4, então, tem mais, né? Ele diz o seguinte: escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordene que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Josué também levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. E essas pedras estão ali até o dia de hoje, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo o que o Senhor, por meio de Moisés, havia ordenado a Josué que falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Amém? Então, às vezes a gente não nota, né? O sacerdote é aquele que às vezes não é notado, e não deve ser mesmo, mas ele deve ser, sim, valorizado. Amém? Deus então manda que Josué fale ao povo: vá lá e pegue 12 pedras, da onde os sacerdotes pisaram, lá do meio do rio Jordão, que vai ser um marco, para que eles se lembrem, e se lembrem que aqueles que estiveram mais próximos de Deus, nessa figura de sacerdote, estiveram ali dando guarida para o povo passar. Amém? Para alcançar a bênção. O próprio Josué vai lá e pega 12 pedras, da onde os sacerdotes pisaram. Amém? Você tem marcos assim na tua vida? Amém? De sacerdotes? De sacerdotisas do Senhor? Então não se esqueça. Amém? A gente passa às vezes batido, né, na leitura dos textos bíblicos, mas olha a importância. Quantas vezes que Deus fala nesse texto, né, através de Josué, aqui do livro de Josué, no capítulo 3 e 4, a palavra sacerdote, os sacerdotes, a importância dos sacerdotes para a travessia do rio. Amém? Muitos têm atravessado o rio, e o rio das bênçãos do Senhor, mas o rio da salvação no Senhor Jesus, que é muito, muito maior. Amém? Muitos, porque há
E graças a Deus por isso, os sacerdotes que estão ali, de pé, segurando a arca. Eu nessa noite aqui, estou segurando a arca. Amém? Falando do Evangelho de Cristo, falando do Senhor Jesus, falando da aliança no Senhor. Estou segurando a arca. Amém? Então, tem muitos sacerdotes que por mais dificuldades que tenham, e quantos? É pandemia, é políticas divisórias do país e das igrejas, e tantas coisas que a igreja vem sofrendo, tantos ataques que a igreja vem sofrendo, que muitos não se apercebem disso. Então há um enfraquecimento, mas há sacerdotes do Senhor que estão segurando a arca, e eu louvo ao Senhor por isso. Quando eu vejo colegas que postam as coisas, né, na internet, nas redes sociais, ali que estão segurando a arca, amém? E que muitos estão passando pelos seus pés ali, próximo aos seus pés, pegando as pedras. Mas pegar a pedra depende de você, guarde as pedras, amém? Se lembre dos sacerdotes. Eu vejo isso, colegas, sei de colegas que passam por dificuldades, estão passando por dificuldades, mas eu oro para que eles continuem firmes, segurando a arca, amém? Então você deve atravessar o rio, seguir a arca, manter reverência das coisas do Senhor, se separando, santificando, porque você vai ver maravilhas, mas valorize os pés daqueles que estão segurando a arca, dos sacerdotes, aqueles que estão firmes, amém? Não nomeia-se os sacerdotes aqui, nomeia Josué, nomeiam-se, né, falo de Moisés novamente, mas não dá-se o nome dos sacerdotes aqui, mas eles estavam ali, firmes, amém? Então há muitos sacerdotes nesse país e neste mundo que estão firmes, segurando a arca da aliança do Senhor, a arca da aliança, da nova aliança no sangue de Cristo Jesus, amém? E certamente você vai ser abençoado, você vai ser abençoada por entender isso e fazer parte do povo do Senhor, amém? Vai atravessar o rio, sim, vai ter lutas nas bênçãos, mas para você adquirir as bênçãos, sempre temos lutas, mas Deus prepara a tua vida, Deus está contigo, amém? Deus vai estar com você. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, ó Pai, porque tantos rios que atravessamos em nossas vidas, ó Pai, e muitos deles não sabemos o que nos encontra ao atravessá-los, como foi o caso aqui do povo que atravessou o Rio Jordão nesta feita aqui em Josué, mas eles sabiam de uma coisa: o Senhor estava com eles. Eles sabiam de uma coisa, que os sacerdotes do Senhor estavam com eles. Então, Pai, que o Senhor esteja abençoando o teu povo, todos aqueles que oram comigo agora, que eles entendam, Senhor, a dimensão maior das tuas coisas. Ó Deus, o Senhor não é um Deus, embora tu sejas um Deus que atua individualmente, tu, Senhor, é um Deus que age na coletividade do teu povo, no coletivo. Então, que teus filhos e filhas entendam, ó Deus, essa dimensão de coletividade, que valorizem os seus os sacerdotes, que realmente levam o Senhor à arca, que tem responsabilidade, que tem temor do Senhor, que tem consagração ao Senhor. Que o Senhor esteja assim abençoando todo o teu povo, abençoando todos os teus filhos e filhas, aqueles que entendem e compreendem a tua palavra, Senhor, e tem alcançado, sim, as tuas bênçãos. Que o Senhor continue a abençoá-los, ó Pai. Se assim com o teu povo, eu te peço, oro e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.